Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um dos nossos amigos e irmãos. Aqui estamos mais uma vez para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus porque Ele nos dá mais esse dia de vida e também agradecidos porque Ele nos dá a oportunidade de estudarmos a Sua Palavra. Quando nós estudamos a Bíblia, Deus ele está falando conosco. E quando nós nos colocamos de joelho, quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Há aí um interrelacionamento entre nós e entre Deus. Nós falamos através da oração, Deus nos fala através da sua palavra. E o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo nos mostra o caminho e as decisões que nós temos que tomar. E Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele morreu por cada um de nós e o seu sangue nos lava, nos limpa de todo e qualquer pecado se nós o confessarmos. Agradecemos a você, amigo ouvinte, que está sempre estudando a Bíblia conosco. Não importa o país, o local onde você esteja, e também não importa o que você esteja fazendo, o importante é que você está ouvindo a palavra de Deus. Nós agradecemos a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde nos ouvem. Mônica Cristina é de Capão Redondo, da Igreja Adventista, lá de Jardim Itaoca. Um abraço a todos aí do Capão Redondo. Loza André é lá de Porteiras, no Ceará. E também os irmãos da igreja aí em Porteiras. Um abraço a todos vocês. Jusilene Soares e família de Rorainópolis, em Roraima. Também o Milton Cunha é de Itinga, Lauro de Freitas, na Bahia. Angélica Gomes é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ediselma Maas e família de Rondônia. Sandra Serrão Menezes, de Manaus. Shirley Ferreira é de Flórida. Está também sempre acompanhando os estudos da Palavra de Deus. Nós agradecemos e iremos orar ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, estamos diante da Tua presença agradecidos por tudo que tens feito por nós até este momento, por mais um dia de vida que temos e agora pelo momento que vamos ter estudando a Tua Palavra. Pedimos humildemente que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, nos dê entendimento da Tua Palavra, nos ajude, ó Deus, a aceitarmos as verdades e praticá-las em nossa vida. Perdoe os nossos pecados, abençoe a todos os irmãos, onde quer que estejam, nossos amigos, e também aqueles que pedem orações. Faça a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar sequência ao estudo desta semana, onde nós estamos estudando sobre o chamado que Deus fez para Esdras e Neemias. E nós já falamos aqui que através dos livros de Esdras e Neemias, nós começamos a entender a história do povo de Israel depois do cativeiro de Babilônia. Eu quero dizer aos nossos amigos e irmãos que os livros de Esdras e Neemias e também os dois livros de Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, foram escritos como os últimos livros do Velho Testamento, só que eles estão lá no meio da Bíblia, né? Antes dos Salmos, ali estão Crônicas e também Esdras e Neemias, Esther. E Esdras e Neemias, então, foram os últimos livros a serem escritos do Velho Testamento. E depois que Esdras e Neemias escreveram os seus livros e também os livros de Crônicas, aí houve mais ou menos uns 4 séculos a partir desse momento, até quando Jesus nasceu, que Deus não mais falou com o seu povo através de profetas como falava antes. Houve um silêncio da parte de Deus. É por isso que quando Jesus veio, isso aí 400 anos depois, né, que o último profeta, os últimos livros foram escritos, é por isso que muitas pessoas não estavam preparadas e aguardando que Jesus nascesse, assim como estava predito na profecia, humilde na manjedoura em Belém. Os únicos que estavam estudando eram aqueles magos que vieram do Oriente, viram uma estrela no céu, eles eram astrônomos, melhor dizendo, estudavam os astros, e eles então viram essa estrela e eles entenderam que pela profecia era a estrela que estava indicando o nascimento do Rei do Universo, Jesus. E eles seguiram essa estrela e encontraram o menino Jesus em uma casa. Jesus já não era mais o bebezinho que nasceu lá em Belém. Ele já tinha quase uns 2 anos de idade quando
eles foram e que encontraram Jesus. Isso é para um outro estudo, tá bom? Mas o que nos chama aqui a atenção é que os fatos históricos na vida do povo de Israel após o cativeiro em Babilônia, nós precisamos conhecer o tempo histórico em que cada fato ocorreu, para que nós possamos entender. Eu gostaria que você prestasse um pouco de atenção, se puder, anote aí no seu caderno, na sua Bíblia. Por exemplo, o primeiro grupo de judeus que voltou para Jerusalém, comandado por Zorobabel, foi no ano 538 a.C. Zorobabel liderou aquela leva de judeus que deixou Babilônia no final dos 70 anos de exílio e os levou para Jerusalém. Ali tinha aproximadamente uns 50 mil judeus que voltaram sob o comando de Zorobabel. Isso foi no ano 538 a.C. Esdras, ele foi chamado no ano de 457 a.C. Então aí já dá quase que 100 anos, né? De 538 para 457, do primeiro decreto para o segundo decreto, nos diz aqui a palavra de Deus, Esdras 7, verso 8, era o 7º ano do rei Artaxerxes, por volta do outono, setembro, outubro do ano 457 a.C., e Esdras chegou a Jerusalém levando consigo uma nova leva de judeus. Ele chegou lá no 5º mês do 7º ano do rei Artaxerxes. Está aqui em Esdras capítulo 7, verso 8. Então, Esdras, ele havia partido de Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, e ele chegou em Jerusalém no primeiro dia do 5º mês. Essa viagem de Esdras, de Babilônia até Jerusalém, durou exatamente 4 meses. E Neemias, já é o terceiro grupo agora, ele foi chamado por Deus em 444 a.C. para liderar a obra de reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Então nós vemos aqui que houve um total de 3 decretos para que o povo judeu pudesse voltar para Jerusalém. O primeiro decreto foi o decreto de Ciro, o rei da Pérsia, por volta do ano 538 a.C., conforme nós já estudamos em Esdras capítulo 1, versos de 1 a 11. Foi o primeiro decreto. Então, o segundo decreto foi o decreto de Dario I. Ele governou de 521 a 486 a.C., e está registrado aqui também em Esdras, capítulo 6, versos de 1 a 12. E o profeta Ageu, ele afirma que esse decreto de Dario ocorreu no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês. Ageu, capítulo 1, verso 1. E então, aqui já são 2 decretos, o de Ciro e o de Dario. O rei Artaxerxes, o persa, ele assinou um outro decreto, e esse decreto foi assinado no 7º ano do rei Artaxerxes, conforme está aqui em Esdras 7, verso 7. E então, esse 7º ano do rei Artaxerxes equivale no ano calendário ao ano de 457 a.C. E o profeta Daniel, ele que também estava no exílio, estava em Babilônia, Daniel já estava escrevendo já as visões que ele recebia da parte de Deus, e então Daniel, ele afirma que a contagem do tempo profético das 70 semanas, que está em Daniel capítulo 9, 24, tem o seu início desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. E Daniel capítulo 9, verso 25, então confirma isso, que desde que saísse a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, e isso aconteceu então no ano de 457 a.C. Então, para que nós não tenhamos dúvida, houve um total de 3 decretos com referência à restauração do povo judeu. Ciro foi o primeiro decreto, Dario foi o segundo e Artaxerxes foi o terceiro.
todos esses 3 deram ordem para que houvesse a restauração. Agora, é importante nós termos aqui em mente que somente o decreto de Artaxerxes, que foi no ano 457, inclui a preocupação com a cidade de Jerusalém. E somente esse decreto, então, de Artaxerxes está associado à exaltação a Deus por sua intervenção. Foram 3 decretos, mas o decreto que incluiu a preocupação com a cidade de Jerusalém foi esse decreto de Artaxerxes em 457 a.C. Então, a partir deste ano 457 a.C., nós começamos a contar a profecia das 70 semanas que está relatado em Daniel. E então, nós vamos estar aqui amanhã falando um pouco mais a respeito desse tempo profético, e nós vamos falar dessas 70 semanas que começaram no ano 457 a.C. e também daquela profecia dos 2.300 anos que está incluída essa profecia das 70 semanas. Por que 70 semanas? Nós agradecemos por estar estudando a Bíblia conosco. Lembre-se, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. João, capítulo 15, verso 16. Que Deus nos abençoe.